Os sobreviventes da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 a 1919, juraram que aquela seria a guerra para acabar com todas as guerras, mas não foi bem assim. 20 anos depois, isto é, em 1939, Hitler armou o segundo conflito, envolvendo países europeus, depois o mundo. As potências totalitárias foram vitoriosas no princípio, até virar a maré em favor dos aliados em 1942 na Batalha de Midway no Pacífico. Mas o embate permaneceria feroz no deserto africano e na gelida Stalingrado na Rússia e nas águas do Atlântico. O período compreendido entre as duas grandes guerras, 1919 e 1939, é marcado por uma série de acontecimentos. Os principais foram: desaparecimento de grandes impérios europeus. Observe o mapa de antes da Primeira Guerra e compare com o mapa de após a Primeira Guerra Mundial. Após o término da Primeira Grande Guerra, mais uma vez é modificado o mapa da Europa. Através do Tratado de Versalhes, Áustria e Hungria separam-se e é criada a Tchecoslováquia. A Sérvia e algumas terras austro-hungaras vão dar lugar à Iugoslávia. A Rússia perde suas posses para a Europa, Finlândia, Polônia, Bessarábia e Estados Bálticos. A Alemanha e Japão se uniram para conquistar o mundo durante a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito bélico do século XX. Enquanto os nazistas planejavam dominar a poderosa União Soviética, os japoneses tentavam fazer o mesmo com a vizinha China. Este documentário conta um pouco da história milenar deste poderoso império e de sua importância estratégica. Para os rivais nipônicos, a força bélica do Japão acreditava ser capaz de conquistar o gigantesco asiático, menosprezando o poder de defesa do seu inimigo, enquanto os soviéticos lutavam diante da agressão e da barbárie nazista. Surgimento do Japão como potência militar e sua consequente expansão na região do Extremo Oriente, atingindo a China. Surgimento de novos sistemas políticos, caracterizados pelo totalitarismo, militarismo, nacionalismo e imperialismo, como é o caso do fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. O fascismo na Itália. Em 1919, Benito Mussolini funda na Itália o Partido Fascista, que recebe o apoio de industriais, comerciantes e proprietários de terras. O fascismo defendia o poder absoluto do Estado. Em 1922, Mussolini marcha sobre Roma e consegue ser nomeado primeiro-ministro. Em 1925, torna-se chefe do governo italiano e exerce poderes absolutos e recebe o título de duque. Embora agindo como um ditador internamente, Benito Mussolini consegue desenvolver na Itália um excelente plano econômico, desenvolvendo a agricultura e a indústria. Na política externa, adota uma política agressiva. Mit meiner persönlichen Moral, klar und offen reden, und wenn man... And here is the inventor of fascism. Mussolini, the new Caesar, wants to rebuild the Roman Empire. O nazismo na Alemanha. A derrota na Primeira Guerra Mundial, as dificuldades econômicas decorrentes, ocasionando o desemprego, vão dar condições para o surgimento do nazismo, sob a liderança do pintor austríaco Adolf Hitler. Em 1934, Adolf Hitler consegue tornar-se chefe absoluto do governo alemão. Com o título de Führer, surge o Terceiro Reich, com o poder centralizado nas mãos de Hitler, que resolve controlar a imprensa, o teatro, a educação e o cinema. Estas imagens exclusivas, filmadas pelos soviéticos ou capturadas do inimigo, e a história da
heróica resistência do povo soviético diante da agressão e da barbárie nazista.